para nos despedirmos de 2020, para entrarmos no ano novo, e por isso importa ouvirmos também neste final de ano Jorge Nuno Pinto da Costa, que está aqui comigo, Presidente do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado por nos receber, Sr. Presidente. E eu queria começar por lhe perguntar o que é que para si foi o facto marcante de 2020? O facto marcante de 2020 foi a pandemia, que não foi para mim, foi para toda a gente, para todo o mundo, porque veio alterar radicalmente o dia-a-dia das pessoas, veio matar milhares e milhares de pessoas de uma doença que no início deste ano não era previsível nem imaginável. Portanto, esse foi, de facto, o facto mais negativo do ano 2020, sem qualquer dúvida. E como é que isso influenciou o próprio desporto, o próprio clube, as próprias atividades, sobretudo o futebol e outras, não é? Porque não foram só o futebol. Está a ser um desastre para quase todas as atividades, para algumas não, mas para quase todas as atividades está a ser um desastre, nomeadamente, neste caso, para o futebol, pela insensibilidade dos governantes da forma como tratar o futebol em si. Não haver público nos estádios ao fim deste tempo todo, quando se permite público em recintos fechados, como por exemplo no pavilhão Superboc Rosa Mota aqui no Porto, em que os espetáculos têm 40% das pessoas, quando se vê aqui bem perto, há vários anúncios de comícios políticos para recintos fechados. É incompreensível para mim que num recinto aberto como são os estádios não seja permitido a presença de qualquer pessoa, a não ser 8 elementos de cada clube. Acho isto realmente inexplicável, está a causar um prejuízo enorme, um prejuízo tremendo aos clubes. Ao Futebol do Porto, por exemplo, já está estimado em 29 milhões de euros e é realmente de uma insensibilidade e de uma insensatez incrível. Até porque há um facto que eu ainda hoje não encontro explicação e ninguém me dá, pode ser que logo alguém a ouvir o que eu vou dizer possa ligar para o Porto Canal a dizer, olha, a explicação é esta. Foi anunciado que ia ser aberto os estádios numa fase experimental e foram. O Futebol Porto, por exemplo, no Porto Olympiacos teve público. Foi depois dito por vários elementos, até pelo seu primeiro-ministro, que o teste tinha corrido muito bem, que no futebol não tinha havido problemas. E depois fechou-se novamente. Então, para que foi o teste? Só tem uma explicação. Estavam à espera que houvesse problemas para poder justificar a atitude que tinham tomado. Não correu mal, correu bem. Pronto, fecha-se na mesma, sem explicação. Este é um lado muito negativo para o desporto, para o futebol em particular. Os clubes estão a sofrer e vão sofrer ainda mais com esta insensibilidade. Acontece que, por exemplo, a UEFA permite 30% do público nos jogos sob a sua tutela. Assim foi com o Olympiacos, correu bem, reconhecido por todos, tanto pelos organismos internacionais como pelos nacionais, mas nos jogos a seguir já não podemos ter público. Explicação, como dizia o outro, eu só queria entender, mas não consigo. E durante este tempo todo, por exemplo, não sei se também tem essa opinião, temos visto os governantes, de certa forma, e nomeadamente agora olhando para aquele que tutela esta área do desporto, não só o Ministro da Educação, como também até o próprio Secretário de Estado do Desporto, que nos últimos tempos desapareceu completamente, quer dizer, não temos visto. Eu não, sinceramente, eu julgo que já não há. Talvez seja por isso que não o temos visto. Eu julgo que já não há secretário do Desporto. Estou convencido, porque eu realmente não me lembro de o ver. Por exemplo, houve agora uma final da Supertaça, onde estavam os dois maiores clubes portugueses,
Sempre estiveram governantes no futebol. Olha, na final da Taça de Portugal estava o Presidente da República, estava o Primeiro-Ministro, estava o Ministro da Educação, estava o Secretário de Estado de Desporto, estava toda a gente. Agora, ou estão fartos de ver o Porto ganhar e já não vão. Sei que o seu Primeiro-Ministro estava em quarentena, mas o seu Ministro da Educação, que é o Ministro da Tutela, e o Secretário de Estado, sei que não estavam. Tenho a certeza absoluta. Portanto, acho que eles já assumiram que o futebol para eles não conta. Mas também lhe digo uma coisa, para mim e para nós, também eles não contam para nada. E acha que o mundo do futebol, e nomeadamente os clubes, se deviam unir nesse sentido? No sentido de... Porque parece que há aqui uma luta muito sozinha do Futebol Clube Porto. Poucos clubes têm também... Poucos clubes têm... E acha que isso também retira força? Retira força porque... Até comparando com outros setores de atividade, não é? É evidente, não tem explicação. Quer dizer, há espetáculos todas as semanas nos pavilhões fechados, há tudo. Vai haver comícios, está anunciado ali à porta da minha casa um comício no Coliseu, no princípio de janeiro, um comício político. E naturalmente, depois de virem dizer que não houve problemas, que correu muito bem, para mim só tem uma explicação, é má vontade. Querem mostrar que no futebol é que são tão zelosos, no resto é o que se vê. Nós vimos as praias cheias, e depois veio a segunda vaga, pois é natural, nas praias estavam cheias, e o exemplo dos governantes foi ir para a praia, tirar selfies, uns, outros passear no meio de toda a multidão. Isso é mais perigoso, não é mais perigoso do que as pessoas estarem a 5 metros umas das outras num estádio aberto. Isto só quem não quiser ver é que não vê. Agora, naturalmente, que mostra que o governo tem uma autoridade, não permite que são jogos à porta fechada. É uma autoridade fantástica, mas acho que é uma estupidez. Sim. O que é que os jogadores lhe dizem, Presidente? Os jogadores sentem a falta do público. Os jogadores sentem a falta de público, o espetáculo é diferente. O futebol é uma festa e a festa de futebol deixou de existir e depois vemos coisas incríveis. Não podem estar público no futebol e depois não é só no Futebol do Porto, é em todos os sítios. Ainda agora vimos em Guimarães que a claque se uniu e creio que no Toural fez uma espera aqui de apoio. Quer dizer, é muito mais perigoso estar uma claque toda junta, às vezes até sem máscaras, à espera que a equipa chegue, do que estarem espaçados dentro de um estádio. Mas, como disse, e bem, que o secretário de Estado de Desporto está desaparecido em combate, não temos com quem poder falar sobre o assunto. A Liga tem se esforçado, mas também não lhe presta muita atenção e, sinceramente, a Federação acho que devia tomar medidas mais concretas e medidas de força dentro do razoável em defesa dos clubes, porque estão realmente a matar o futebol. Depois há outra questão, que é a formação. As crianças jovens deixam de ter interesse em ir treinar porque não os deixam jogar. E quando uma pessoa está a treinar numa atividade e sabe que depois não a vai praticar, desmotiva-se. E eu pergunto, e os jovens que deixam de ir fazer os seus treinos nas diversas modalidades, em que condições é que ficam? Em condições em que ficam. E para onde vão nesse tempo, durante esse tempo? Então não é inconcebível que num pavilhão onde se joga handebol, basquete ou vôlei, ou não possa haver gente, e se for um cantor ou um humorista, já pode. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro foram um espetáculo de um humorista. Quer dizer, para ver um humorista pode-se ir, para ver uma competição desportiva já não se pode ir. São coisas que são incompreensíveis. Eu acho que deve ser uma estratégia dos inteligentes que orientam os diversos políticos à caça dos votos. E se calhar acham que está contra o futebol que dá votos. Eu acho que não, mas não sou político, não tenho nada, não tenho explicação para isso.
Presidente, qual é que foi para si o facto positivo e o facto negativo de 2020? O facto mundial negativo, já disse, foi a pandemia, mas concretamente, agora falando para mim o facto positivo foi o que todo poder ver que todos, ou quase todos, infelizmente, as pessoas, minhas amigas e da família totalmente, que todos conseguimos completar mais um ano de vida. Desportivamente, foi o facto de ser um ano do Futebol Clube do Porto. Foi um ano em que vencemos o campeonato, em que vencemos a Taça Portugal, em que vencemos a Superliga, em que estamos apurados para os oitavos de final da Champions da Liga. Desportivamente, acho que foi um ano excelente para o Futebol Clube do Porto. Uhum. E em termos de pessoas que marcaram este ano? Em termos do Futebol Clube do Porto, penso que a personalidade do ano tem que ser o Sérgio Conceição. Foi realmente importantíssimo nos nossos êxitos. Digo sempre que feliz dia 27 de maio. Dia 27 de maio fica para mim marcado, em primeiro lugar, pela vitória de Viena da Taça dos Campeões Europeus, e foi no dia 27 de maio, curiosamente sentado nesta cadeira, que o Sérgio Conceição acedeu a vir para o Futebol Clube do Porto aqui no meu gabinete. Penso que o Sérgio Conceição foi a figura do ano, até no desporto nacional. Negativamente, é muito mais difícil de escolher, mas apesar de tudo, eu acho que o secretário de Estado de Desporto ainda merece o primeiro lugar. 2021, como é que está a perspectiva? Deixe-me também referir que do lado positivo, no que me diz respeito, essas vitórias no Futebol Clube do Porto foram importantes. O lado mais negativo foi a perda do Reinaldo Teles já na fase final do ano. Sim. Em relação a 2021, Presidente? A 2021, eu faço votos de que o Futebol do Porto continue a ganhar, faço votos que a pandemia desapareça, faço votos que desapareça também o Secretário de Estado de Desporto e faço votos que o Governo olhe para o futebol não como um sítio onde pode ir quando Portugal ganha qualquer título europeu, mas olhar para o futebol para tentar salvar os clubes, que muitos estão em perigo de subsistência. Muito obrigado, Presidente, por esta conversa que tivemos aqui.